Pessoal, tudo bem? Olha, eu de novo aqui, né? Vamos falar exatamente, fazer a correção do exercício sobre acentuação tônica e gráfica, trabalhando esse código EF67LP32. Alguns alunos me perguntaram e hoje estou aqui especificando. Essa habilidade, ela trabalha exatamente com o quê? Escrever as palavras com correção ortográfica, obedecendo às convenções da língua escrita. Você que vai terminar aí seu sexto, sétimo ano, é uma habilidade que você tem que sair desses dois momentos aí do seu curso, né, do ensino fundamental, dominando. Por isso a gente está revisitando esse estudo, ok? Então nós temos esse texto, Cavalo Imaginário, que já foi trabalhado pela professora que me antecedeu, né? E a partir desse texto a gente está explorando aspectos aí relacionados à acentuação tônica e gráfica, ok? Não estou pegando o texto como pretexto para trabalhar gramática. O texto, na verdade, já está no caderno de vocês, inclusive, ok? Vamos lá? Então o texto é esse. Esses fragmentos foram retirados propositalmente os acentos onde está a fonte de azul, né? E algumas outras palavras também foram retiradas. As em destaque é para o exercício 1. Nós todos frequentávamos o mesmo colégio naquela pequena cidade do interior. Um colégio privado e muito caro, o que, para nossos pais, não chegava a ser problema. Éramos, meus amigos e eu, filhos de fazendeiros. Nossos pais tinham grandes propriedades e tinham muito dinheiro, nada nos faltava. Andávamos sempre muito bem vestidos, comprávamos o que fosse necessário para o colégio e gastávamos bastante no bar da escola. Continuando. Nos domingos nos reuníamos para andar a cavalo. Cavalos não faltavam nas fazendas de nossos pais, animais de puro sangue e bela estampa. Cada um de nós tinha sua própria montaria, e não estou falando de pôneis, aqueles cavalinhos mansos. Não, estou falando de cavalos de verdade, cavalos que corriam, perdão, gente, muito e saltavam obstáculos. Estou falando de equitação, aquele nobre esporte. Nossos pais faziam questão de que fôssemos excelentes ginetes. Tínhamos até um professor que nos treinava na arte de cavalgar. Esse conto de Moacir Scler, ele trata de uma longa descrição e trabalha um pouquinho aí a questão de acentuação gráfica. Então aí tem lá na atividade, observação, os acentos gráficos, entre outras notações, foram omitidas no texto para verificar seu domínio e conhecimento da acentuação tônica e gráfica das palavras da língua portuguesa. Ou seja, propositalmente os acentos foram retirados para ver a questão do seu domínio na questão aí desses acentos tônicos e gráficos, que é o assunto que nós estamos tratando. Então vocês viram esse formulário, classifica as palavras em destaque de acordo com a acentuação tônica em monossílabas, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Antes, porém, vale lembrar da acentuação tônica. Essa tela aqui de nós exibimos na nossa última explicação. Acentuação tônica. Toda palavra com mais de uma sílaba possui uma sílaba tônica, que é a forte. Pele, homem, estar, cantar. E aí você fala, professor, eu vou ter que fazer o que mesmo? Classificar monossílaba, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Eu não me lembro. Não sei do que se trata. Então, para facilitar a sua vida, você que não acompanhou a última aula,
O Pateta está aqui querendo te ajudar. As palavras são oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas? Sim. Então a posição da sílaba tônica é essa. Oxítona última, paroxítona penúltima, proparoxítona a antepenúltima. Só isso? Não, tem mais. Também existem as monossílabas. As monossílabas são aquelas palavras de uma sílaba só, sabe? Elas mesmas estão aqui, né? A diferença é que tem as tônicas e as átonas. As tônicas são fortes e as átonas são fracas. Como eu vou distinguir? Nós vamos ver nos exercícios, ok? Nessa correção. Retornando. Nas monossílabas em destaque no texto, pode ver que não existe monossílaba em destaque no texto. Oxítonas, também no texto não existe nenhuma palavra em destaque. Paroxítonas, nós temos algumas. Colégio, necessário, pôneis, estão lá circuladas e você pode classificar como paroxítonas, a penúltima sílaba tônica. Proparoxítona, comprávamos, gastávamos, obstáculos, ok? E aí eu fiz uma musiquinha para facilitar a vida de vocês, né? 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor, cantar, canto e cântico, tralalalalalalala. Nossa, professor, mas que música mais idiota. Pode ser idiota para você. Mas você pode ver que no cantar, canto e cântico, você tem exatamente a posição da oxítona, no canto da paroxítona e cântico a proparoxítona, né? Então, para mim, ridículo na música. Ridículo é você terminar a escola e não saber, né? Então, aqui essa música ajuda você a saber a posição da sílaba tônica, ok? Então a correção completa desse quadrinho aí, né, dessa tabelinha é essa. As palavras de acordo aí com a posição da sílaba tônica. Não há oxítonas, as palavras destacadas, e nem monossílabas, mas sim paroxítonas e proparoxítonas. Podem ver, ó. Colégio, o Lé é o mais forte, necessário, o Sá é o mais forte, né, é a penúltima, e pônei é a penúltima também. E as proparoxítonas são antepenúltimas, ó. Pode ver que se nós separássemos as sílabas, seria como? Comprávamos, né? O pra, o tá e o tá novamente aqui. É a antepenúltima sílaba. Alguma dúvida? Se porventura tiver alguma dúvida, mande para nós no nosso mural ou mesmo no nosso privado. Tem o nosso e-mail no final que a gente estará passando, ok? Segundo exercício, de acordo com o texto trabalhado em sala, slides e videoaula, classifica as palavras em monossílabas tônicas, monossílabas átonas, oxítonas, paroxítonas acentuadas e paroxítonas não acentuadas e ainda as proparoxítonas. Nosso Deus! Vamos lá. Monossílabas tônicas. Muito importante, né? Pais, nós, não, a, ser, meus. Pode ver que é forte, né? Ó. Eu, bem, da, nas, Na monossílaba tônica você pronuncia as letras todas da forma que elas basicamente são escritas. Elas têm força, né? Diferente das sílabas assim. Aqui nós temos já a regra também. Essa tela aqui já foi exibida na aula anterior. Né, a regra das monossílabas. Acentuam-se todas as monossílabas tônicas, fortes, né, terminadas em A e O, seguidas ou não de S, E, O, El, seguidas ou não de S. Mudando a tela. E, O, El também, né? Monossílabas átonas. Pode ver que no texto, quando a gente vai ler, o O vai ficar com som de U, o Do vai ficar com som de Du, o E vai ficar com som de I. O que ficará com som de Ki.
Porque ele não é tônico, ele não é forte. Essas palavras são átonas, né? Assim como o D vai ser o di, o nos vai ser o nus, o no será o nu e aos será o aos, né? Não aos, mas sim aos. Isso demonstra que essas são monossílabas fracas, átonas. Oxítonas. Em todo as duas frases são essas palavras: interior, andar, animais, estou, equitação, questão, até, professor e cavalgar. Apenas até, né? Nós chegamos a 10 minutos, meu Deus, vamos correr. Até é acentuado, é uma oxítona terminada em E. Qual é a regra das oxítonas? Retificando aí da aula passada que eu coloquei alguma informação aí equivocada, está em vermelho a parte que foi ajustada, né? Acentuam-se todas as oxítonas, terminadas também em A, E e O, seguidas ou não da letra S. Por isso o até é acentuado. E todas as demais, a gente voltando aqui na tela, não são acentuadas. Tudo bem, gente? Basta comparar com a regra que nós trabalhamos na última aula e que está aqui na tela da aula também anterior. Tudo bem? Prosseguindo. Paroxítonas acentuadas. São bem poucas em todo o texto, né? Colégio, necessário, própria e pôneis. E aí temos a regra ali no chão, PS1 ditongo, que nós citamos na última aula, né? Então vejam bem, todas as paroxítonas terminadas nessas letras aqui que a gente resumiu são acentuadas. Opa! E aí você tem exatamente todas as palavras colégio, necessário, própria e pônei são terminadas em ditongo. Aí você me pergunta: professor, pelo amor de Deus, o que é ditongo? Então eu facilitei aqui colocando essa tela. Sabe a separação de sílaba que a professora do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto ano trabalhei com você? Eu também vou trabalhar com você agora. Então separa a sílaba, né? Colégio. Pode ver que você separa a sílaba. Esse I e o não se separam. O I e o O não se separam aqui. Tudo isso são ditongos, só está exatamente na cor aqui, né? Ó, própria paroxítona, que é a penúltima forte, terminada em ditongo. E aqui também terminada em ditongo. Tudo bem? Paroxítonas não acentuadas, 90% do texto, né? Se nós formos observar, as palavras são paroxítonas não acentuadas. Ó, vamos passar mais um pouquinho. Temos uma outra sequência aí. Meu Deus, professor, quanta palavra, eu nem fiz o exercício. Poxa, então você vai fazer tudo, vai copiar no seu caderno, cara. Né? Cara ou mina, né? Se for menina, vai ter que copiar tudo, né? Esse exercício nós propomos semana passada, então você vai colocar em ordem e se ainda persistirem as dúvidas, perguntem. Por que todas essas palavras não são acentuadas? São paroxítonas terminadas em amoé. Todas as paroxítonas terminadas em a, m ou e não são acentuadas. Ok? Podem ver que todas as palavras anteriores elas não recebem acento, seguidas ou não da letra S. E temos as proparoxítonas, né? E aí você me pergunta, mas por que todas são acentuadas? Porque a regra é essa. Lembra lá do futebol Arnaldo César Coelho? A regra é clara. É a mesma coisa aqui. A regra é muito clara. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Tudo bem? Independente da letra que terminar, todas as proparoxítonas são acentuadas.